Seja bem-vindo a um lugar de bênção e paz. Hoje estaremos meditando sobre o tema Uma Igreja Fiel ao Propósito Divino. Esperamos que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Seja bem-vindo. Eu sempre digo deste altar que é um privilégio muito grande essa oportunidade ao qual temos de estarmos na casa do nosso Deus. E fazemos isto reunidos como Igreja do Deus Vivo e a coluna da verdade, prestando a Ele o louvor e a adoração. Privilégio este que muitos gostariam de ter e não têm, como por exemplo a igreja perseguida. Aliás, devemos estar sempre em constantes orações pela igreja perseguida. Por outro lado, deixamos de gozar ou aproveitar muitas vezes essa liberdade que temos em nosso país, liberdade ainda, de sairmos das nossas casas e irmos à casa do Senhor. O salmista diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Portanto, queridos irmãos e amigos, que a graça e o amor de Deus se manifestem nos seus corações e na vida desta igreja. Por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do verso de número 18 ao verso de número 29. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 18 ao verso de número 29. Que eles puderem se colocar em pé em reverência da palavra do Senhor, assim o façam para que leiamos a bendita e eficaz palavra de Deus. Apocalipse 2, de 18 a 29. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Verso de número 24. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra livre. Podeis assentar. Meditaremos à luz das Sagradas Escrituras sobre o tema Uma Igreja Fiel ao Propósito Divino. Uma igreja fiel ao propósito divino. Mesmo assentados como os irmãos estão, convido a igreja a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos reunidos em Teu nome e queremos, ó Pai, te pedimos
Que o Senhor continue a falar aos nossos corações agora através da tua mensagem. Para tanto, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nos iluminar, para transmitirmos a tua palavra divinamente inspirada pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja fiel ao propósito divino. Já tivemos a oportunidade aqui de estudarmos as 7 cartas do Senhor às igrejas da Ásia. Fizemos isto durante os cultos de quarta-feira. Mas eu gostaria de aplicar hoje, em breves minutos, este texto a este tema qual falamos, que entendo ser relevante para compreendermos melhor o que devemos ser e o que devemos fazer como igreja no mundo corrompido pelo pecado. Qualquer projeto, querido, qualquer projeto que você desenvolva e queira desenvolvê-lo corretamente, tanto na sua casa, quanto na sua escola, quanto no seu trabalho, só é possível desde que antes você saiba a finalidade do projeto. Eu não posso começar uma coisa e até mesmo desenvolvê-la sem saber o porquê dela, porque senão vai virar bagunça e vai sair tudo errado. Você que está inserido, querido, no convívio de uma igreja, você sabe o que é igreja? E você sabe qual é a finalidade da igreja? Nós aprendemos desde cedo, amados, que a igreja é composta ou formada por pessoas crentes, convertidas em Jesus, em Jesus Cristo, que se reúne em um determinado lugar, a fim de prestar ao Deus vivo, único e verdadeiro, louvor e adoração. E é isto que somos. E é isso que estamos fazendo nesta noite, através desta programação cultica. E para isso, amados irmãos, é necessário sabermos, para que possamos desenvolver a nossa missão, o que é igreja e o que é ser igreja, para que possamos fazer aquilo que é certo, para que possamos fazer somente aquilo que é certo, e não aquilo que provém do eu acho, ou daquilo que provém do que vamos ver no que dá. Tem muita gente, queridos, brincando por aí de ser igreja. Tem muitos líderes influenciando seus liderados a praticarem coisas não condizentes à santa e inerrante palavra do Senhor. Permitam-me dar um exemplo sem citar diretamente a denominação. Mas sabe esta história, talvez os irmãos vão lembrar, essa história de que você pegar um copo de água e colocar em cima da sua televisão, para que através das ondas VHF você seja abençoado através da água. Quem já ouviu isso? Talvez muitos de nós já ouvimos ou já vimos esta atitude. Meu amigo, você sabe qual é uma das características da feitiçaria? Se você for estudar, for procurar, for analisar, você vai ver que uma destas características da feitiçaria é transferir poder a objetos inanimados. A única coisa que um copo de água pode fazer na sua vida é matar a sua sede física. Esquece esse negócio de retrato ungido, de sabonete santo ou outras coisas. Tem muita coisa errada sendo ensinada por aí. A única água que nós devemos beber e que devemos sempre estar cheios é a água que vem do Espírito Santo do Senhor. Rios que correm e correm com águas vivas. É desta água que precisamos beber constantemente. E isto, querido, muitas coisas erradas têm sido ensinadas por aí. E isso tem entrado dentro das nossas igrejas, infelizmente, levando as pessoas a praticarem o errado como se fosse certo. Aliás, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. E eu não estou aqui falando de igreja A ou B, mas estou falando de uma forma geral. Se faz o errado como se fosse absolutamente certo e natural.
Se a Bíblia diz, querido, que é errado tal prática, não vai ser modismo, não vai ser cultura, não vai ser movimento, não vai ser governo que irá nos obrigar a praticar qualquer coisa que vá de encontro com aquilo que nós cremos. E aqui está o manual do crente. Os operadores do direito, os advogados lidam com o vade-mecum, ali contém as leis. Mas aqui é um livro diferente de todos os livros, a Bíblia. Aqui não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos na Bíblia como a única regra de fé e prática. Aqui está e aqui é a palavra do Senhor. Portanto, queridos irmãos, se alguma vez, em algum momento das nossas vidas, fomos obrigados ou constrangidos a fazer algo que venha de encontro com a palavra de Deus, devemos dizer não. Meu querido irmão, meu querido amigo, o cabeça da igreja é Cristo, e Ele sabe se estamos sendo fiéis à sua palavra, ou se estamos fazendo aquilo que é correto ou não. Quando o Senhor escreveu esta carta à igreja de Tiatira, lá no verso de número 19, na primeira parte, o Senhor começa, a palavra de Deus começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Você pode até fingir ser o que você não é, para atingir talvez uma reputação X ou uma reputação Y, mas a Deus, querido irmão e amigo, jamais nós poderemos enganar, porque Ele sabe e Ele conhece todas as coisas, e Ele sabe quando a nossa reputação não condiz com o nosso caráter. Lá no verso de número 18, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz o seguinte: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Ou talvez na sua tradução esteja outra palavra que diz assim, latão reluzente. Olhos como chamas de fogo. Isto é um olhar penetrante, um olhar que demonstra a percepção profunda de Deus sobre todas as coisas. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Olha aí o verso de número 23. Diz assim, palavras de Jesus: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Lá no Velho Testamento, o Salmo de número 139 vai dizer isto também, que o nosso Deus sonda mentes e corações. Queridos irmãos, nada pode ser oculto a Deus, e Ele vê, e Ele sabe, conhece todas as coisas, muito mais além das representações e das máscaras possíveis, das quais muitas igrejas se revestem hoje em dia. Latão reluzente ou bronze polido, um metal muito forte, talvez o metal mais forte, que demonstra a estabilidade, que demonstra a firmeza do Senhor. Portanto, amados, queridos irmãos, o Senhor Todo-Poderoso sabe muito bem se estamos agindo corretamente no propósito a qual fomos chamados. Grave isto no seu precioso coração. Uma igreja que preza pela fidelidade a Deus tem em sua essência a prática do amor, a prática da fé, a prática do serviço e a prática da perseverança. Foi esse o elogio que o Senhor fez à igreja de Tiatira. Mas o verso 19 diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Amor, fé, serviço, perseverança. Ah, queridos irmãos, se todas as igrejas agissem assim, ah, queridos irmãos, se todas que pregassem o amor vivessem de fato a prática do amor, ah, se todas as igrejas espalhadas neste mundo tivessem a motivação certa para o exercício da fé absoluta em Cristo Jesus,
Ah, queridos irmãos, se todas as igrejas tivessem a disposição total de seus membros para a realização da obra de Deus com zelo e compromisso no serviço real. Ah, queridos irmãos, se todas as igrejas, em meio às dificuldades, continuassem perseverantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Com certeza, amados, se assim fizéssemos, teríamos igrejas mais saudáveis, teríamos igrejas mais ricas do poder do Senhor, teríamos igrejas mais cheias e não inchadas, teríamos igrejas fiéis ao propósito divino. Vamos amar mais, queridos, não só de palavras, mas de atitudes, na prática. Estenda a sua mão ao seu querido amigo ou irmão no dia a dia, pois não adianta nada, já disse isso em uma certa oportunidade, não adianta virmos para a igreja e levantarmos as mãos cantando ao Senhor no domingo, e estas mesmas mãos na segunda-feira são incapazes de serem estendidas a quem precisa. Meu querido irmão, meu amado amigo, precisamos ter a motivação certa para o exercício da fé. Não podemos buscar apenas as bênçãos do Senhor, sem antes ter com o Senhor da bênção um compromisso. Precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino, e todas as demais coisas boas, porque tudo que Deus faz é bom, vos serão acrescentadas. Amados irmãos, precisamos de mais responsabilidades em relação aos compromissos que é necessário no serviço do Senhor. Precisamos de perseverança, mesmo que sobrevenha a nós momentos de adversidades. Precisamos viver o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Mas a igreja de Tiatira, apesar destes acertos, foi uma igreja que deu também lugar a erros. O verso de número 20 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, ensinamentos falsos. Quantas e quantas igrejas têm dado lugar a Jezabel? Quantos falsos profetas estão nos púlpitos de suas igrejas ensinando heresias, ensinando que tudo pode no evangelho da facilidade? Lideranças e pastores abrindo mão das verdades bíblicas para compactuarem com as imundícias infiltradas dentro das igrejas. E pior, que muitos fazem vistas grossas para não perderem seus membros, para não terem a fama de igreja quadrada numa sociedade moderna. Amados irmãos, grave isto também no seu precioso coração. Uma igreja que preza pela fidelidade à palavra de Deus não pode tolerar o pecado. A começar lá dentro de casa. Cuidado com o que nós andamos assistindo, cuidado com o que nós estamos falando, cuidado com o que nós estamos cantando. Cuidado, vocês, mestres, doutores, pastores, professores, que ensinam em suas igrejas. Não podemos jamais, em tempo algum, deixar de lado o nosso manual de regra, de fé e prática, a Bíblia, a palavra de Deus. Se estamos falhando em algum ponto, ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo de consertar o que está errado. Assim Deus também deu a oportunidade à igreja de Tiatira, e dá também às nossas igrejas espalhadas pelo mundo a oportunidade de ser fiel ao propósito divino. E para concluir, quero concluir estas palavras dizendo que uma igreja fiel ao propósito divino é uma igreja cujo Cristo é o cabeça e cujos membros são pessoas tementes a Deus, submissos e obedientes à sua vontade.
Se você quiser fazer parte da igreja do Senhor, e você pode falar isso a um amigo não crente, se ele quiser fazer parte da igreja do Senhor, diga a ele, para entregar a sua vida, a sua alma, o seu coração a Jesus, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador. Amados, a salvação é eterna, e quem lhe confere esta graça é Jesus Cristo, mediante o arrependimento humano e a sua conversão em Cristo Jesus. E em breve, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, que entregaram as suas vidas, os seus corações a Ele, em breve nós veremos Jesus. Jesus virá buscar a sua igreja, e Ele quer que eu e você, e que nós façamos parte desta membresia, porque nós cremos que em breve o veremos face a face. E a palavra de Deus diz que o veremos como Ele é. Se você quiser ir ao céu, se você quiser passar a eternidade com Jesus Cristo, membre-se numa igreja, a igreja de Jesus Cristo. Como eu faço isso? Entregando sua vida a Ele, entregando o seu coração e sendo fiel em obediência e observância à vontade do Senhor e à sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe. Amém. Mais uma vez, desejo que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Resumindo esta mensagem, eu gostaria de deixar um apelo a você, que você se membrasse em uma igreja, mas não estou falando agora de uma igreja local, mas a igreja de Jesus Cristo. Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Uma excelente semana. Muito obrigado mais uma vez.